livro de Apocalipse é um livro de visões. Quais são as visões do Apocalipse? Tem 4 grandes visões. No meio de um recheio de dezenas de visões, tem 4 visões principais. A primeira visão são 7 igrejas. Fala assim, 7 igrejas. A segunda visão são 7 selos. Diga, 7 selos. A terceira visão são 7 trombetas. Fala, 7 trombetas. E a quarta visão são 7 taças. Diga, 7 taças. Pronto. Já ensinei para vocês o que está escrito no Apocalipse. Todo o livro, ele se desenrola em visões que vão se completando. Primeiro, o apóstolo João vê 7 igrejas. O que é o 7? É o completo, é o total, é o perfeito de Deus. Então, primeiramente, ele vê o tempo da igreja na terra. E quando se completa o tempo da igreja na terra, os 7 tempos, isso aí não vou falar numericamente em anos, mas é o tempo perfeito de Deus para a igreja. Quando se completa a 7ª igreja, se abrem 7 selos. E os selos são a abertura do livro, ou seja, a revelação. O Apocalipse, existem coisas que ainda estão ocultas. Existem coisas que vão ser abertas de geração em geração, até que 7 selos, ou seja, a plenitude, o perfeito de Deus se cumpra nesses selos, para que a igreja consiga ler o Apocalipse e entender. E os selos são para a igreja que vai entender os 7 selos, a igreja que vai ter passado os 7 períodos da igreja. Então se tocam 7 trombetas, e as 7 trombetas não são para a igreja, são para o mundo, para que todo o mundo possa ser avisado. Jesus não vai vir sem dar uma oportunidade, sem dar um aviso, sem dar um alarde, e então ele vai tocar 7 trombetas, que também significa a revelação completa de Deus para o mundo. Ninguém na terra vai falar, eu não sabia, porque as trombetas vão tocar e vão avisar todos os seres humanos. E quando chegar na 7ª trombeta, então vem o juízo de Deus. 7 taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra, cumprindo o julgamento e a ira de Deus sobre a humanidade. Guarde essa mensagem. Primeiro 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas e depois 7 taças. Terminando a 7ª igreja, começam os 7 selos. Terminando o 7º selo, começam a tocar as 7 trombetas. Terminando a 7ª trombeta, começam as 7 taças. Mas então, eu resumi para vocês qual que é o conteúdo do Apocalipse. Mas qual que é o tema central? O assunto central do Apocalipse. Qual o tema? Você vai ver em todo o texto a vitória do bem sobre o mal. Há uma luta. E aí, às vezes, algumas pessoas pensam que são notícias ruins, é desgraça. Não, você vai ver que não. No Apocalipse você vê sempre luta, mas sempre tem vitória. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Toda a justiça de Deus é proclamada. Do capítulo 1 ao capítulo 18, com as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. E então, acontece o retorno de Cristo, lá no capítulo 19. A volta de Jesus é o ápice do livro de Apocalipse. E Jesus volta para fazer o quê? O juízo final, no capítulo 20. Ele vai fazer a justiça que nunca teve nessa terra. Ele vai colocar em pratos limpos tudo o que já se passou nesse planeta. E então o texto termina lindo. Novos céus e nova terra. É a vida eterna, a eternidade nos céus, no capítulo 21 e 22. Esse é o Apocalipse, é o tema. A justiça de Deus, a volta de Jesus. Ele vem então para julgar e então trazer novos céus e nova terra. Só que você, para ler o Apocalipse, precisa saber que existem 4 métodos de interpretação. 4 formas de você ler o texto. A primeira forma que muita gente usa
é a forma preterista, que só olha para o passado. Ah, foi João com as 7 igrejas, somente eles lá. Aqueles que leem o livro de Apocalipse apenas como um livro de história. Existem muitos teólogos que pregam isso, que é algo que ficou no passado. Não, gente, tem nada a ver com Covid, com guerra mundial. Eles falam assim, ficou lá no passado, aconteceu lá uma história bonita. Eles leem apenas o passado. Mas também tem um método simbólico, que é o quê? Você lê o Apocalipse e traz lições de moral para a sua vida. Você traz ali um ideal espiritual para a sua vida. Você tira lições para você de tudo o que a revelação vai falando. E esse método é muito importante. Porque quando eu leio o Apocalipse hoje, eu tenho que saber não apenas o que vai acontecer no fim, mas eu tenho que saber o que significa para mim agora, para a minha vida, onde que eu estou aqui. Mas também tem um método futurista, que lê o texto bíblico de Apocalipse olhando apenas para o futuro. Nada aconteceu, Covid não tem nada a ver, as queimadas, o descontrole climático, não tem nada a ver com o Apocalipse, ainda vai acontecer, ainda vai ser pior. Imagina, querido, se ainda vai ser pior. Então o método futurista fala que nada que está acontecendo tem a ver. Não tem nada a ver isso não, ainda vai ser ainda. Mas por último tem um método contínuo, e aqui é que eu queria que você ficasse comigo. O que é um método contínuo de estudo do Apocalipse? Você lê a história. Como é que era no tempo de João? O que já aconteceu na história que tem a ver com o Apocalipse? Será que algo já se cumpriu? Você olha também para a sua vida e fala assim, o que isso tem a ver comigo hoje? E você olha para o futuro e fala assim, o que ainda vai acontecer? O método contínuo de estudo do Apocalipse é o que eu convido a igreja a refletir. Muitas profecias já se cumpriram, muita coisa tem a ver comigo e com você, e muitas coisas vão ser anunciadas aqui que vão abrir o seu olho, e quando você ligar a TV, a internet, você vai ver o Apocalipse lá na sua frente, você vai ver de fato acontecendo. Apocalipse capítulo 1 é o texto que nós vamos ler. Primeiro eu vou mostrar aqui um pequeno esboço para vocês. O que fala Apocalipse 1? Primeiro mostra a apresentação do versículo 1 a 3, quem é o autor, quem escreveu e quem são os destinatários. O versículo 3 fala que é para todo aquele, ou seja, é para mim e é para você também. Mas também foi para 7 igrejas que existiam naquele tempo, lá na Ásia Menor. E então o Apocalipse ele é escrito para a igreja, que é simbolizada por 7 candeeiros e 7 estrelas. Os candeeiros são a igreja e as estrelas são os pastores. E a revelação de quem é Jesus. Você vai ver que nesse capítulo vai mostrar que o personagem central do Apocalipse é Jesus. Você lê o Apocalipse e vê só coisa ruim. Lê o Apocalipse e veja Jesus. Quem é ele? Como sumo sacerdote e como rei glorificado. Agora vamos ler a apresentação, Apocalipse 1, de 1 a 3. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Lê para mim, revelação de Jesus Cristo, fala. Aí presta atenção, vamos parar aí. O que é o livro do Apocalipse? Revelação de quem? Revelação de Jesus. Não é revelação de desgraça, é revelação de Jesus. Você vai ver que a sua mente vai mudar. Tem muita gente que tem a mente ainda, desculpe, eu não estou aqui para falar de igreja, nem de religião, mas uma mente romana, uma mente idólatra, que vê um Jesus ensanguentado, definhando na cruz. Aquele ali não é o Jesus que eu creio não, porque o Jesus que eu creio, ele morreu sim, ele sofreu sim, ele foi ensanguentado sim, mas ele ressuscitou e ele é glorioso, é um rei. Ele veio como um Messias sofredor, mas ele voltará como um rei de glória. A revelação de quem? De Jesus Cristo. Isso é o livro do Apocalipse. A primeira palavra já fala o que é. Vamos ler o versículo 1.
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mostrar para mim e para você, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui nessa apresentação, você vê aqui mostrando o título do Apocalipse. A primeira palavra do livro, Apocalipse, significa descoberto. Foi tirado o manto, foi revelado. Quando Deus descobre os seus olhos, quando Deus descobre a sua mente, o seu coração, para você enxergar aquilo que é mistério, mas que está revelado aqui. Apocalipse significa revelar ou desvendar. O que? Revelar Jesus. Porque muito cristão, como eu já disse, tem uma mentalidade religiosa sobre Jesus e não sabe quem verdadeiramente é Jesus. Segue apenas uma tradição, uma história. E Jesus é o personagem central do Apocalipse. E aqui no versículo 3 tem a bênção do Apocalipse. Você pode ler comigo o versículo 3, todos juntos, vamos ler com voz de quem vai morar no céu? Vamos ler, vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você que está aqui hoje escutando essa mensagem, você que está na sua casa, você que está lendo, você sabe o que você é? Você é um bem-aventurado. Você tem um privilégio de escutar a mensagem do Apocalipse. Então o Apocalipse não é livro de desgraça, de coisas ruins, é um livro de vitória, de bênçãos, porque quem lê e quem escuta essa mensagem é bem-aventurado. Por quê? É como se eu não soubesse, talvez que tem um acidente, um problema no trânsito, e eu estou indo, ninguém me avisou, mas se alguém me avisar, fala, não vai por ali, passa por tal lugar, eu sou bem-aventurado, porque eu vou sair fora. Então quando eu sou bem-aventurado para ouvir o Apocalipse, porque o Senhor vai me avisar antes, tudo que acontecer, eu não vou chorar, eu não vou ficar confuso, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz, porque eu vou saber que é o cumprimento da palavra de Deus. Você é bem-aventurado, você crê, amém? A autoria do Apocalipse, o apóstolo João, que andou com Jesus, em vários textos fala que foi ele. Apocalipse 1:1 fala que notificou o seu servo João. Apocalipse 1:4 fala que João escreve para 7 igrejas. Apocalipse 1:9 fala, eu João, irmão vosso e companheiro. Apocalipse 22:8, no final do capítulo, fala, eu João sou quem viu, ouviu e viu estas coisas. Ele era prisioneiro na ilha de Pátimos, e ele enviou então, primeiramente, para 7 igrejas da Ásia Menor. E aquelas 7 igrejas representavam a cristandade. Então João, o evangelista, ele foi o autor do Apocalipse, humanamente falando, ele trouxe para nós essa mensagem de Deus para o nosso coração. Vamos ler agora, Apocalipse 1, versículo 4 a 11. A igreja. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor,
aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa segunda parte do capítulo 1 fala sobre a igreja. E a mensagem central é apresentada aqui no versículo 7, que na verdade é a mensagem central do capítulo 1 e também do livro de Apocalipse. Vamos ler todos juntos o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Marca na sua Bíblia aí. Quando um falso profeta, como Jesus avisou que aconteceria, e já aconteceu, está acontecendo, falar: Jesus já voltou, aparecerem falsos cristos, a Bíblia diz aqui que todo olho verá, todo olho verá, não vai ser pela internet, não vai ser pela TV, todo olho verá, até aqueles que tiverem morrido, a Bíblia diz. E aí depois você vai entender um engano seríssimo no meio de muitos cristãos evangélicos, que separam o arrebatamento da igreja da ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que primeiro os mortos vão ressuscitar, e na hora que os mortos ressuscitarem, a igreja vai ser arrebatada conjuntamente. Então todo olho verá, até aqueles que tiverem já morrido, vai ter que ressuscitar para ver ele voltar dos céus, a volta do Senhor Jesus, até aqueles que estavam ali na hora da cruz, aqueles que o transpassaram. Então esse texto também fala para mim, quem são os destinatários do Apocalipse? Para quem é essa mensagem? Para quem é essa revelação? Foi para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi para aquelas igrejas da Ásia naquela época. Mas só que depois a Bíblia diz que é para todas as igrejas de todos os tempos. Quando nós estudarmos as 7 igrejas, quinta-feira, você vai ver que a igreja, durante a história, ela vai tomando características dessas 7 igrejas, até chegarmos hoje, que estamos no tempo de Laodiceia, a igreja morna. Então estamos no tempo da última igreja, e toda a cristandade, e aí a Bíblia diz que bem claramente, que o Apocalipse é para todo povo, língua e nação. O livro foi escrito para aquelas 7 igrejas, daquele tempo, mas durante toda a história, para mim e para você como igreja, você igreja, olha aqui para mim, por favor, você que pega o seu dedinho e aponta, faz com ele assim, ó, porque você é igreja. A igreja está fria, a igreja está assim, pega esse dedinho e faz assim com ele, porque a igreja, sabe quem é a igreja? A igreja é você. Diga para mim: eu sou a igreja. Você não pode falar da igreja como se você estivesse fora. Se você está fora, meu irmão, você está muito mal. Porque quando tem um problema na igreja, é um corpo. Se doeu num ponto, dói todo o corpo. Então quando você vê um problema na igreja, chore, profetize, ore e abençoe. O Apocalipse foi escrito para mim. Você pode dizer isso? Diga assim: o Apocalipse foi escrito para mim.
Vou mostrar aqui um mapa, onde aparece aqui as 7 igrejas da Ásia Menor. Surpreendentemente, terrivelmente, eu tenho uma notícia terrível para dar para vocês. Nesse lugar aí, onde que foi essas 7 igrejas, hoje não tem igreja. Existem lugares lá onde que eram templos cristãos, hoje são mesquitas muçulmanas. O cristianismo praticamente acabou nesse lugar. Sabe por quê? Porque os primeiros destinatários do Apocalipse, aquelas 7 igrejas, leram, acharam bonito, mas não viveram essa palavra. Isso aqui é um aviso para a igreja. Porque na Inglaterra aconteceram avivamentos de todas as pessoas se converterem. Estados Unidos, quantos países cresceram, enriqueceram porque eles eram fiéis a Deus. Prosperou, começaram a abandonar o Senhor. Quantas igrejas eu já vi que quando prospera, abandona ao Senhor. Quantos cristãos vêm para a igreja destruído, sem nada, tem que juntar pedacinho. Deus restaura, você prospera, cria asas e some, esfria. Então aquelas igrejas ali, infelizmente, não ouviram essa palavra. Então resta para qual igreja ouvir essa palavra? A igreja de hoje, a igreja que sou eu e você. Você crê nisso? Amém? Qual era o contexto histórico daquelas primeiras igrejas? Naquele tempo de João, o imperador Domiciano, entre o ano 81 e 96 depois de Cristo, ele era um imperador cruel, simplesmente matava todos os cristãos. Por volta do ano 96, João escreveu o livro do Apocalipse. E ali aconteceu a perseguição aos cristãos por causa do culto ao imperador. Domiciano, ele falou que ele era um Deus. Por isso que você vai ver no Apocalipse, quando fala da besta, João estava referindo a Domiciano. Domiciano, ele se dizia um Deus. Ele tomava os bens dos cristãos, matava os cristãos. Então, naquele primeiro momento, na interpretação do passado, Domiciano foi a besta. E João escreveu em código. Quando eles acharam o texto, falaram assim: está falando de besta, de anjo, um monte de bobeira aqui, vou jogar fora esse livro. Aí deixaram lá, porque eles fiscalizavam. Então esses códigos do Apocalipse, quando fala besta, meretriz, o anjo, cordeiro, são símbolos para que aquele povo, os fiscais do imperador, lesse e não entendesse nada. Então por isso que o texto do Apocalipse foi codificado, porque ele estava caçando João, caçando os cristãos e matando os cristãos. Ele codificou o texto. Só que quem lê a palavra de Deus, aqui tem um recado para você. Você que não vem na escola dominical, você que não lê a Bíblia, aí você fala para mim assim: eu não entendo o Apocalipse. Minha irmã, nem coração você vai entender. Nunca. Porque os códigos que estão revelados no Apocalipse, você tem que ler toda a Bíblia. Quando fala cordeiro, você sabe o que é. Quando fala noiva, você sabe o que é. Que você já leu em outro lugar. Então ele tem códigos que foi para ocultar o texto do imperador, mas que também está oculto a muitas pessoas até hoje. Está oculto para você, querido? Ou está revelado? Amém? Vamos falar com mais firmeza, em nome de Jesus. Da próxima vez o Senhor vai revelar para você. Vamos ler então Cristo revelado, o final do texto de Apocalipse 1, do versículo 12 ao versículo 20. Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros,
um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Versículo 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada, afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. João viu Jesus, não aquele Cristo definhando numa cruz. Ele viu ele glorioso, poderoso, os pés como bronze, os olhos como fogo, cabelos brancos, uma coroa na cabeça, havia um cinturão de ouro no seu peito, uma espada de 2 gumes saía da sua boca. Ele não aguentou ver aquela visão. Ele reconheceu a voz de Jesus, a voz dele como um grande trovão. Ele reconheceu aquela voz que João conhecia. E ele caiu, Jesus tocou nele e falou assim: João, sabe o que é isso que você está vendo? Jesus estava passeando no meio das 7 igrejas. Escuta isso aqui que eu estou explicando aqui. As 7 igrejas representam toda a cristandade. Ele passeava no meio das igrejas. E sabe o que significa isso, queridos? Que ele está aqui neste momento. Que ele está em todas as igrejas. Aqui você vai ver que tem igreja que Jesus fala um monte de defeito dela, mas ele estava lá. Pela misericórdia. Mas na palma da mão dele tinha 7 estrelas. E as estrelas eram os anjos da igreja. O anjo é o mensageiro, a palavra anjo significa o pastor. Todos os pastores estão na mão dele. Aqui traz para mim, nesse trecho, a organização textual do Apocalipse. Preste atenção. O Apocalipse tem uma ordem lógica. Tem introdução, você vai ver claramente, João faz a introdução aqui no capítulo 1. Faz um desenvolvimento e conclui no capítulo 22, dizendo que o livro está fechado, ninguém pode tirar nem colocar. Mas o capítulo 1, versículo 19, olha o que diz, vamos ler juntos, capítulo 1, versículo 19, vamos lá? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois delas. Aqui tem aquela explicação que eu fiz no começo. Como é que eu leio o Apocalipse, pastor? É o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer no futuro? Capítulo 1, versículo 19, diz o quê? O Apocalipse fala das coisas que viste, passado. O Apocalipse fala hoje das coisas que são, que estão acontecendo, o presente. E o Apocalipse fala das coisas que hão de acontecer, o futuro. É toda uma revelação. Passado, presente e futuro. É uma revelação completa. Mas aqui eu quero que você preste atenção. Quem é Jesus no Apocalipse? No capítulo 1 revela quem é Jesus. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Ele é revelado no versículo 4, como aquele que é, que era e que há de vir, eterno. Versículo 5, como fiel testemunha, como primogênito dos mortos, como soberano dos reis da terra. No versículo 8, é chamado de Alfa e Ômega, como se fosse a letra A e a letra Z, o primeiro e o último,
versículo 17, sou o primeiro e o último. No versículo 18, ele é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Você vê claramente que o Apocalipse quer revelar não outra coisa, senão ele quer revelar o próprio Jesus para você ver ele, para você entender quem é ele. Então Cristo é revelado como sumo sacerdote. Ele não aparece, como eu falei aqui, do jeito que ele estava na cruz. Ele aparece com uma imagem sacerdotal. Está no meio das lamparinas, dos candeeiros que o sacerdote tinha. Ele é chamado de Filho do Homem, que é um título profético da Bíblia. Ele está com vestes compridas, sacerdotais, e tem uma cinta, um peitoral de ouro, como os sacerdotes usavam. Então ele apresenta-se para a última geração, para a igreja, como o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós. Só que João também vê Cristo revelado como Rei glorificado. Cabelos brancos, você vai ver o que é no versículo 14. Olhos como chama de fogo, os pés como bronze, voz como trombeta, voz como muitas águas, 7 estrelas na mão, uma espada de 2 gumes na boca, o rosto brilhando como o sol, e ele tem as chaves da morte. Ele é o dono da vida, a chave da morte está na mão dele. Quando fala aqui que ele tem uma espada de 2 gumes na sua boca, a palavra dele corta, tanto eu que estou falando, como você que está ouvindo. Guarda essa expressão aqui, espada de 2 gumes. Que se vier alguém trazendo revelação para você, e não te cortou, porque a palavra de Deus, ela corta tanto quem fala, como quem ouve. Ela corta para lá e corta para cá, dos dois lados. Você vê a pessoa querendo dar revelação, mas ela não é cortada pela palavra, não muda. Se falou com você, tem que falar comigo também. É uma espada de 2 gumes. Então quem é Jesus apocalíptico? Ele tem uma cinta de ouro, que significa a verdade, cabelos brancos, que significa a eternidade, olhos como fogo, ou seja, ele é justo, ele vê tudo, nada está escondido de Deus, o olho dele tem fogo, ele tem pés de bronze. Olha o Jesus que se revela, pés pesados como bronze. Quando ele pisar nessa terra, essa terra vai tremer, vai se abalar. Ele tem voz como de águas, que é o poder. Ele tem uma espada, que é a palavra de Deus. Ele tem um rosto brilhando como o sol, que é a sua glória. E ele anda no meio dos castiçais, que são as igrejas. Ele passeia nas igrejas. E na palma da mão dele estão os pastores, os anjos, as estrelas das igrejas. Aqui tem os símbolos para a igreja: 7 candeeiros, 7 lamparinas, 7 lâmpadas acesas. Você vai ver na quinta-feira que o Senhor avisa para as igrejas: olha, toma cuidado, que eu vou apagar essa luz sua, eu vou apagar essa igreja. Por que essas 7 igrejas da Ásia foram apagadas? Por que tem igreja, e tem muito crente, que já recebeu a bênção de Deus, já recebeu cura, libertação, e foi apagado? O Senhor está passeando no meio da igreja, e Ele fala: olha, mantenha a sua luz acesa, não deixa apagar. E aqui diz o versículo 16 e 20, que Ele tem 7 estrelas nas mãos. Essas 7 estrelas são anjos das igrejas. Aqui não é anjo. Por que João colocou anjo? Para poder não denunciar os pastores. Quando ele escreve assim: ao anjo da igreja, o Domiciano leu, carta para anjo, e deixou passar a carta. Mas o anjo era o mensageiro. Quem é o mensageiro da igreja? É o pastor, é o líder da igreja. Ele recebia a carta. Apocalipse 1:20. Eu vou terminar com esse versículo, que é o último versículo.
quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Guarde esse texto. Jesus passeia no meio da igreja. Ele quer que nós mantenhamos a nossa luz acesa. E ele tem na palma da mão dele o anjo, o mensageiro da igreja. Eu vou te falar um negócio aqui. Escuta bem o que eu vou falar para terminar. De que você achar uma caixa de marimbondo, uma caixa de marimbondo, procura uma. Enfia a mão dentro dela. Pega ela, bota dentro da sua blusa. Mas não põe a mão no servo de Deus, não. Porque os pastores estão na mão de Jesus. Se o pastor errou, se não está bom, se você não está gostando, deixa para ele acertar com Deus. Ora por ele. Quem te deu o direito de ficar no telefone? Ah, tá bom, a pregação tá ruim, tá assim, o culto tá assim, que o pastor fez, que falou. Cuidado, que eu tenho muita história para contar sobre isso. A Bíblia diz, Salmo 105, versículo 15, ai de quem tocar nos meus ungidos. Esse texto deixa bem claro onde está a igreja. Jesus está passeando no meio da igreja. E os pastores estão nas palmas da mão dele. Vou terminar com a imagem que descreve Jesus. Nós não usamos imagens, isso é apenas uma ilustração. Tira da sua mente, em nome de Jesus, hein? Vou orar aqui agora para isso. Para Jesus ser revelado na sua vida. Tira da sua mente aquela imagem católica de um Jesus morto. E deixa Deus revelar para você o Jesus ressuscitado. Um rei de glória, de poder. Sábio, com cabelos brancos, coroa na cabeça, um cinturão de ouro, em justiça e verdade, pés de bronze em poder, uma voz poderosa, uma espada que sai da sua boca. Ele está onde ele está passeando no meio das igrejas, mantendo a luz acesa. Ele segura na mão os pastores. Eu vou orar por você agora. Você que vai começar essa jornada de Apocalipse. Para que o Senhor tire de você primeiro toda a confusão, todo o medo. E para você conhecer Jesus glorificado, revelado. Abre esses olhos, Senhor. Abre esta mente, abre este coração, Pai. Eu declaro sobre esta igreja, Pai, a revelação de Deus, a revelação da Tua palavra neste povo, nesta geração, que sejamos uma igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja da volta de Jesus. Tira de nós, Pai, toda religiosidade, todo espírito de idolatria, que nós possamos, ó Pai, conhecer Jesus como verdadeiramente Ele é, o Cristo vencedor. Revela, Pai, este coração que vai ler o Apocalipse. Revela este coração, Senhor, que vai estudar o Apocalipse. Revela, Pai, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus.